Aleluia. Onde nós lemos? Lucas 19. Só reler novamente. Vendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Me convém pousar em tua casa. Nós vemos aqui essa frase tremenda que Jesus fala para Zaqueu, onde este homem fez algo assim meio maluco, né? Para quem não sabe, uma figueira brava, ela é cheia de espinhos nos seus troncos e galhos. E ele subiu nesta árvore para ver Jesus. Ele queria apenas ver Jesus e não mediu esforços para isso. Este homem era um homem importante, era chefe dos publicanos, ele era rico, mas isso não era suficiente para este homem, mas ele desejava e procurava ver Jesus. Neste texto nós vemos uma frase de grande impacto, quando Jesus fala: me convém pousar em tua casa. Essa expressão única de Jesus em relação à família que nos chama bastante atenção. Quando olhamos e observamos essa passagem, devemos nos perguntar: será que na minha casa Cristo tem um espaço para Ele? Porque às vezes temos estado ocupados com tantas coisas, temos colocado tantas coisas no lugar do nosso tempo. E será que de fato Jesus tem um espaço dentro da nossa casa? Através desse texto vamos aprender que o porquê que convém que Cristo pouse em nossa casa. É interessante que nós olhamos para essa passagem e podemos nos perguntar por que convém que Ele venha pousar em nossa casa. As famílias, primeiramente, elas precisam
de um Salvador. Quando olhamos lá para o Jardim do Éden, ali foi a primeira família, né? Adão, Eva e os que vieram depois. E ali foi perdida a aliança com Deus. Ali a família já começou a ser destruída. Perdeu-se ali muita coisa. Porque Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. E muitas famílias têm perdido muitas coisas. Olhando para o mundo lá fora, eu levantei algumas informações e em todos os municípios do Brasil, pouco mais da metade, passa de 50% de jovens entre 16 e 28 anos que estão envolvidos em drogas, violências e outras coisas piores. Metade dos municípios do Brasil tem jovens nessa situação. Onde vemos também que 22% dos casamentos que começam, terminam em poucos anos depois, até 3, 4 anos no máximo, terminam em divórcio. Não chega nem na crise dos 7, né? Antes disso já se desfaz. Então nós vemos que as famílias parece que têm perdido um certo sentido. E nós vamos aprender e olhamos para o Jardim do Éden, onde se perdeu muita coisa. Com a desobediência, o pecado entrou. E onde havia paz, harmonia, felicidade, que reinava dali, absoluto, se perdeu. E aí que nós vemos, olhamos e percebemos paz, harmonia, felicidade, comunhão. E olhamos para muitos lares, vemos o contrário. Não vemos paz, não vemos harmonia entre os parentes, não vemos a felicidade reinando sobre os lares. E isso é de se preocupar, porque se instaura o caos dentro das casas, onde é um lugar que devemos buscar a paz, a harmonia, a felicidade, um lugar de repouso. Tem muitos que quando às vezes vão sair do trabalho e sabem, meu Deus, lá vai eu para aquela casa de novo, a aguentar aquela louca, lá vai eu de novo aguentar aquele traste, né, vamos dizer assim, né? Aquele cachaceiro, aquele sem futuro que não tem nada da vida. Muitos lá vão para casa já com um pensamento assim de que não vai haver paz, que não vai haver tranquilidade, que não vai haver um momento de descanso, e muito pelo contrário, de fardo pesado, de luta tremenda. E infelizmente muitos lares se encontram desta forma. A família com medo, família no modo geral, com medo, foge, de certa forma, da presença de Deus e tenta lidar com os seus problemas, com a sua crise, da sua forma. Estamos em crise, vamos separar. Acabou, cada um do seu lado. Essa casa que a gente vende, divide, cada um do seu lado. O filho está dando problema, manda ele para fora de casa e pronto, está resolvido os problemas. Fogem da presença de Deus e tentam resolver seus problemas, as suas crises, as suas tempestades, ao seu modo. A família agora está perdida e precisa, no modo geral que eu falo, e precisa, e clama, e grita por um Salvador, mas muitas delas não se percebem que precisam de um Salvador, que precisam restaurar a paz, que precisam restaurar a harmonia, que precisam restaurar a felicidade, porque foi para isso que Deus fez a família. O que é que diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23? Porque todos pecaram
e destituídos foram da glória de Deus. Então, se todos pecaram, as famílias precisam de um Salvador, necessitam de uma restauração, necessitam que alguém vá lá e restaure aquilo que foi perdido. A semelhança de Zaqueu, as famílias estão perdidas e procuram por um Salvador, mas elas procuram o Salvador muitas vezes em outros lugares, em outras formas. Mas Zaqueu aqui, embora Zaqueu não soubesse que Deus já estava procurando por ele, porque você vê na passagem que parece meio que não, mas Jesus estava passando, indo para tinha entrado em Jericó e apenas passando. E quando ele fala, me convém pousar em tua casa, é porque existia um propósito naquela visita. Então Deus já estava procurando para aquela família. E Deus hoje procura por algumas famílias e Ele quer pousar em algumas casas hoje. Algumas famílias talvez estejam aqui. E essa é a boa notícia, que Deus, Ele não desistiu da família. Ele não desistiu da minha e da sua família. Ele convém pousar em minha e na tua casa hoje. Podem pensar assim, mas eu sou crente, eu nasci no Senhor há muitos anos, eu já tenho Deus na minha casa. Mas deixe Ele pousar e repousar naquela casa, na sua família, e restaurar aquilo que foi perdido, que eu não sei o que é, mas Ele sabe e Ele conhece a minha e a tua família. Ele vai atrás e busca reconciliar o homem consigo mesmo e com Deus. Zaqueu desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa, me convém pousar hoje em tua casa. E ele está falando isso hoje para mim e para você. Aleluia. Ora, se, como Romanos fala, todos foram pecados e estão destituídos da glória de Deus, então necessitamos de um Salvador, necessitamos de uma restauração. E se a família está passando por problemas e crises, no modo geral, precisa de alguém, porque em nossas próprias forças não temos capacidade para resolver certas situações. De restaurar alguém que está perdido, mas não se percebe como perdido. De restaurar alguém que acha que está no bem bom, porque não se enxerga. Mas Deus conhece o meu e o teu levantar. Então, se precisamos de um Salvador, se precisamos de um restaurador, Romanos, capítulo 5. Versículo 18 e 19. Pois assim como Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para uma condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Esta salvação, esta restauração só virá através de um homem. Aleluia. Ele criou a família e sabe perfeitamente como a família funciona. Foi Ele que construiu. Ora, quando você vê aqueles prédios, ou então uma máquina
Tem um momento que essa mulher tinha aquelas máquinas enormes. E tem homem que desmonta e monta e a máquina fica funcionando perfeitamente bem. Ora, porque tem homens que projetou aquela máquina, tem homens que projetaram aqueles edifícios, e ele sabe, conhece cada parafuso e cada tijolinho que foi colocado naquele edifício. Ele conhece cada peça que foi colocada no carro, que foi projetado, e aquele homem que projetou, ele sabe cada pecinha tem a sua função. Então aquele que construiu e edificou e projetou a família, ele sabe que cada pecinha tem a sua importância. Muitos, às vezes, até por falta de sabedoria, fala que a mulher tem que ser submissa no sentido literal da palavra ao homem, mas a diferença do homem e da mulher no casamento, numa família, não é posicional, ela é apenas funcional. Os dois estão juntos na mesma posição, mas com funções diferentes. Deus sabe qual é a função de cada pecinha que Ele colocou dentro da família. Ele sabe qual é o papel do filho, Ele sabe qual é o papel do pai, Ele sabe qual é o papel da mãe. E eles conhecendo, é Ele que vai reconstruir e restaurar aquilo que foi perdido. Ele sabe como funciona. Jesus, em outras palavras, diz: o ladrão vem somente para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para quê, Cristo? Eu vim para que tenham vida e tenham ela em abundância. E é essa vida e abundância que Ele quer colocar e instaurar dentro da nossa casa. Para isto se manifestou o Filho de Deus. 1 João capítulo 3. Hoje não é muito doutrina, mas vamos descolar essas páginas. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele, somente Ele, tem poder para desfazer as obras que o inimigo colocou dentro da nossa casa. O inimigo da sua casa não é a sua esposa, o inimigo da sua casa não é o seu esposo, o inimigo da sua casa não são os seus filhos, não são os seus parentes. O inimigo da sua casa é aquele que instaurou estas confusões e estas coisas erradas dentro da casa. Lembra daquele filme? Era o quarto de guerra. Quando a mulher se percebeu que ela estava lutando contra a pessoa errada, foi que ela se deu conta que o inimigo verdadeiro não era o seu esposo, e sim o inimigo de nossas vidas. Aí que ela começou a usar as ferramentas e as armas corretas. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quando nós temos a convicção e cremos que Jesus é o nosso Salvador e é aquele que vai mudar a situação de nossa família, Ele restaura, Ele transforma, Ele reconstrói aquilo que foi perdido. Porque só Jesus é que pode efetivamente resolver os conflitos familiares. É mentira achar que não, mas minha vida, na minha casa, eu vivo em completa paz. É um falso engano, né? Você precisa reconhecer
que conflitos existem e que sempre vão existir. E que a solução não é fugir. Porque se você fugir em outro lugar, você vai ter relacionamentos e vai continuar tendo conflitos. Ah, mas eu vou viver sozinho, agora eu não vou mais. Você vai ter conflito contigo mesmo. Pode ter certeza. Ah, não vou nem trabalhar para não ter contato com ninguém. Vai acabar cometendo uma loucura. Porque o homem não foi feito para viver só. Eu falo homem no sentido de humanidade. Não adianta fugir. Vai haver conflitos. E Deus, Ele resolve, Ele nos auxilia a resolver esses conflitos. Depois que o pecado entrou no mundo, as relações familiares tornaram-se conflituosas. O que você vê logo em seguida de Adão e Eva? O que aconteceu? Um conflito que acabou em quê? Em morte. Porque o outro, achando que a solução era acabar com a vida do outro, mas ele causou um problema maior ainda. Tentou resolver com as suas próprias mãos, da sua própria forma, do seu próprio modo. Adão e Eva, eles tiveram aquele conflito. Quando Deus foi ao jardim e perguntou a Adão o que ele tinha feito, o que ele fez? Jogou para a outra. Foi a mulher que tudo deu. E nós temos a facilidade tremenda de tirar de nós e colocar nos ombros do outro a culpa. E aí, que foi que Eva fez? Não, foi a serpente que me convenceu. Mas todos foram castigados. Todos tiveram que pagar a consequência. Então, quando existe um conflito e esse conflito não é resolvido, todos que estão naquela casa vão pagar um alto preço. E quando você resolve tentar resolver da sua forma, aparentemente parece que está tudo resolvido para você, mas todos da sua casa estarão pagando um alto preço. O egoísmo e a insegurança agora impera quando Adão e Eva falham. O egoísmo e a insegurança pairam agora sobre a família, nas relações, em tudo, por causa da dureza dos corações. A separação, a quebra da aliança, a quebra da conciliação, a falta de perdão, o jogar a culpa no outro começou a pairar sobre o lar que Deus tinha formado. Tornou-se a separação, a fuga, a desobediência, a colocar a culpa no outro. Isso tornou-se a solução dos problemas. O que você vê hoje? As pessoas cada vez mais cedo separando, desfazendo as famílias, às vezes por causa de um conflito, às vezes até tão besteira pequena, mas não querem resolver os conflitos. E o pior é que estamos formando gerações que estão por vir piores ainda. Não estou falando nós aqui, estou falando no modo geral. E é preocupante porque hoje, quando olhamos para os nossos filhos, cada vez mais eles querem as coisas rápidas e fáceis. Informação fácil que está aqui no celular, no tablet, na internet. Não, eu só quero apertar um botão e está tudo resolvido. Não tem mais a paciência de sentar e resolver o problema. A solução é fugir, é escapar para outro lugar, para um lugar longe. A semelhança de Zaqueu, muitos estão vivendo conflitos, porque Zaqueu
ele procurava ver Jesus. Então, se ele procurava, ele tinha ouvido falar de Jesus, ele tinha ouvido falar que Jesus tinha feito muitos milagres. E quando você olha para as passagens anteriores, ele tinha curado o cego de Jericó, ele tinha feito muitas coisas que eram de impressionar, milagres. E Zaqueu estava passando por conflitos profundos em sua alma, porque ele necessitava ver Jesus. E o mais interessante é que a palavra Zaqueu significa reto, justo. Mas a sua vida por muitos anos era o oposto, porque ele era o quê? Publicano. E muitos não queriam nem chegar perto de Zaqueu, porque ele era um inimigo de muitos daquela sociedade. O maioral dos publicanos roubava seus próprios irmãos, cobrando impostos a mais. Era uma prática daquela época. Roma cobrava um imposto através dos publicanos, e os publicanos cobravam um valor maior para tirar deles. Estavam, de certa forma, roubando. E qual a diferença? Fazia sua riqueza à custa do sofrimento do povo, às vezes até da própria família. Somente Jesus poderia libertá-lo daquela vida pregressa de satisfazer a si mesmo. Ele se tornar escravo na sua própria cobiça. Porque o que acontece às vezes é que nós cometemos um ato para beneficiar nós mesmos, e de cara, tempos, às vezes até curto, Satanás nos faz pensar que aquele ato não teve consequências, e nós olhamos e percebemos que posso fazer de novo, porque eu não sofri nada, está tudo bem, e cometemos novamente, e depois novamente, e novamente, e as consequências não vêm. E quando você se percebe, e não percebe às vezes, depois de um tempo, você está afogado naquela situação. Mas o preço de tudo que nós fazemos, seja ele positivo ou negativo, a conta um dia vai chegar. E Zaqueu estava nessa situação, e não se percebia que precisava de ajuda. Somente Jesus pode livrar o homem de si mesmo. Não sei como como a família de muitos por aí fora estão, mas muitas vezes podemos estar aprisionados em nós mesmos, mas não percebemos. A diferença é que Zaqueu, ele se percebeu e que ele necessitava ver aquele Jesus que ele tinha ouvido falar, para curar o seu coração corrompido. Ele veio para restabelecer a paz e a harmonia na família. Foi para isso que Cristo veio, para restaurar a família que está fadada, quebrada e falida. Pode ser que a sua família não esteja nesse ponto, e nem queremos nem desejamos que esteja, mas que não venha a chegar ao ponto de estar totalmente quebrada e falida. Mas mesmo que esteja quebrado ou fadado ao fracasso, Cristo tem poder para restaurar aquilo que foi perdido, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ele pode instaurar essa
dentro da minha e da tua casa. Ele tem poder para restaurar esta paz. Ele tem poder para reconstruir aquilo que foi quebrado, que foi separado. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serem orgulhosos. Não deixe o orgulho se instaurar dentro da sua casa. Não é ele que tem que vir e pedir desculpa para mim. Não foi ele que errou. Foi ele que falhou. Às vezes colocamos um fardo tão pesado e não cedemos de forma nenhuma. Imagine se Deus pensasse da mesma forma. Não, foi a humanidade que errou. Que eles venham a se consertar, que eles venham até mim e peçam perdão. Estou aqui no meu trono, aguardando. Muitas vezes se comportam dessa forma. Não, a falha foi dele. Que ele venha até mim, de preferência rastejando aos meus pés, pedir desculpa, porque elas ou eles sempre têm a razão. Mas muitas vezes na família a questão não é quem tem razão, mas é a paz que devemos instaurar dentro da nossa casa. Para isso não existe preço. O que é que fala naquela passagem aqui em Efésios? O cordão de 3 dobras, ele dificilmente vai ser quebrado. Se é de 3 dobras, existe uma dobra, a segunda dobra e a terceira. E o centro é Cristo. E é esse Cristo que faz a grande diferença, onde o casal se une através de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Aqui ele está falando de orgulho. Não se encha de orgulho quando se trata de conflito familiar. Deus, ele abdicou do seu trono e mandou o seu filho para morrer por mim e por você, para que eu e você tivesse a oportunidade de ter agora a oportunidade de vida eterna. E o que nós merecíamos era o que? A condenação eterna. Mas ele, na sua misericórdia e graça, nos deu o seu filho. Porque somente Jesus pode realizar a verdadeira transformação. Somente Ele tem o poder para restaurar a alegria, a paz, a felicidade, a união que foi quebrada dentro das famílias. Com alegria, Zaqueu agora recebe Jesus em sua casa. E decorrendo um tempo de conversa, algo extraordinário acontece. O verdadeiro arrependimento na vida daquele homem. Quando há um verdadeiro encontro com Cristo, o verdadeiro arrependimento acontece. Quando não há o verdadeiro arrependimento, é porque não houve encontro. Só há verdadeiro arrependimento quando você se encontra com Cristo verdadeiramente. Quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, você não volta da mesma forma que você foi. Aquele homem perante a porta formosa, ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, e não só a sua saúde foi restaurada, mas a sua vida espiritual foi restaurada, porque quem se encontra com Cristo, a sua vida é restaurada. Se a nossa casa, a nossa família
família verdadeiramente teve um encontro com Cristo, ela vai ter a paz, a harmonia e a felicidade que somente na presença de Cristo é possível. No versículo 8, vemos: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Olha aqui a declaração de Zaqueu. Ele era o quê? Publicano e rico. Passagens anteriores, Cristo falando com um jovem rico, falou o que para aquele jovem? O que é necessário para ser salvo? Largue tudo e me siga. Tocou naquilo que era o tesouro daquele jovem. Mas Cristo não falou a mesma coisa para Zaqueu, apenas foi para a casa dele. E aí Zaqueu fala o quê? Disse para o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ali foi uma declaração de que ele estava agora totalmente arrependido do que tinha feito. Com a presença de Cristo em sua casa, ele provavelmente teve uma auto-reflexão de tudo que ele tinha feito e roubado, de todo o mal que ele tinha feito para famílias humildes, de todo o mal que ele tinha feito para famílias que não mereciam o que ele tinha feito. E ele foi refletindo, e essa reflexão causou um arrependimento tremendo dentro dele. Ele se libertou de si mesmo, e é isso que Cristo quer de nós: se libertar de si mesmo, do orgulho, da culpa, da falta de liberar o perdão. O verdadeiro arrependimento da vida daquele homem veio ao seu coração. E que foi que Cristo falou no versículo 9: hoje veio a salvação a esta casa. Porque ele olhou e ele vê o meu e o teu coração. Ele enxerga além das nossas entranhas. Ele vê e consegue discernir entre a alma e o espírito. Ele sabe do meu e do teu coração. E ele olha para o coração de Zaqueu e vê o coração arrependido, voltado para ele. E vê que agora aquilo era que precisava para instaurar a salvação naquela casa. E ele fala: hoje veio a salvação a esta casa. Através daquele homem, provavelmente toda aquela casa foi restaurada. Enquanto as soluções humanas propõem mudança de fora para dentro, Jesus transforma o homem como? De dentro para fora. A solução que nós queremos às vezes trazer para a nossa casa é de fora para dentro. Seja uma fuga, seja com achar que uma casa maior vai resolver um problema. Não conseguimos mudar, porque os conflitos não se resolvem desta forma. Cristo, ele transforma o homem de dentro para fora. E quando ele transforma o homem de dentro para fora, essa verdadeira transformação, ela não só transforma um homem só, mas alcança as outras pessoas que moram naquela casa. Você que é coluna naquela casa, permaneça firme e fiel, porque através da sua transformação, Cristo vai restaurar a sua casa. Você que é coluna naquela casa, aguente mais um pouquinho, que Ele vai restaurar a sua família. Você que é coluna firme naquela sua casa, continue orando, porque Cristo vai restaurar aquilo que foi perdido. Jesus transforma o interior do homem e, consequentemente, o seu comportamento egoísta e pecaminoso, ele é desfeito.
Jesus faz uma transformação completa e não apenas uma mudança. Ele não muda a nossa vida somente num ponto. Ele nos vira de uma vez e nos faz uma nova criatura. Ele olha para nós como um vaso e que Ele nos quebra, mas Ele não faz remendos. Ele nos faz um vaso novo. Porque quem faz remendo não é o verdadeiro construtor. O verdadeiro construtor, aquele que fez o jarro, o oleiro, ele desfaz o vaso todo e faz o vaso novo. Porque quem vive de remendo é o que? É o alfaiate? É esgambiarra da vida, irmão meu. Esgambiarra e remenda os fios. Às vezes depois aquele fio não vai aguentar e a máquina quer. Quem vive de remendo é quem vive somente no superficial. E logo depois, aquele remendo vai voltar à tona tudo de novo. Cristo nos transforma de uma forma completa. E é isso que Ele quer fazer dentro da nossa casa. Restaurar por completo. Algo impossível ao homem que só Jesus pode fazer. Que é transformar um homem, transformar uma família. Crer no Senhor. E será salvo quem? Tu e a tua casa. Amém? Vamos ficar de pé.